turminha do quinto ano, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje, né, quarta-feira, dia 9 de dezembro, é a nossa aula de ciências. E hoje nós vamos estudar sobre o sistema reprodutor e também sobre a reprodução humana. Então vamos dar início ao sistema reprodutor, que ele dá início no livro de ciências, na página 98. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre o sistema reprodutor. Então, como vocês sabem, o sistema reprodutor, ele também pode ser chamado como sistema genital. Ele é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. O sistema reprodutor masculino é responsável por garantir a produção do gameta masculino, que é chamado de espermatozoide, e depositá-lo no interior do corpo da mulher. E também o sistema reprodutor feminino, por sua vez, atua produzindo o gameta feminino, né? E também servindo de local para a fecundação e desenvolvimento do bebê. Então vamos conhecer um pouquinho agora esses dois sistemas reprodutores. Vamos conhecer agora o sistema reprodutor masculino. Como vocês podem observar aqui, temos aqui todos os órgãos que pertencem ao sistema reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino garante a produção dos espermatozoides e a transferência desses gametas para o corpo da fêmea. Ele é formado por órgãos externos e internos. O pênis e o saco escrotal são chamados de órgãos reprodutores externos do homem, enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais são órgãos reprodutores internos. Então, todos aqui, ó, que eu falei para vocês, são todos os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Vamos conhecer agora alguns deles e a função de cada um deles. Começando primeiro pelos testículos, tá? Que é esse primeiro aqui. Então, os testículos são órgãos pares que produzem os espermatozoides, células reprodutoras masculinas. Então, os testículos, certo? Os testículos, como vocês podem observar aqui, eles ficam localizados dentro de uma bolsa denominada de saco escrotal, como vocês podem observar aqui. O próximo é o epidídimo. Esse epidídimo, certo? Ele está localizado em cada testículo, certo? Ele é responsável por guardar os espermatozoides até que sejam lançados nos canais deferentes, tá? Que é o próximo que vamos falar um pouquinho. Canais deferentes, ou que também são chamados de ductos deferentes, tá? Eles são canais que conduzem os espermatozoides quando sai do epidídimo e aos líquidos produzidos pelas glândulas de secreção do sistema reprodutor masculino. O próximo aqui é a próstata, tá? Então, a próstata é o local onde é formado um líquido leitoso que protege e nutre os espermatozoides. Daí eles passam para a vesícula seminal. Temos aqui o próximo. A vesícula seminais, ele produzem um líquido que se mistura com o líquido produzido pela próstata para formar o sêmen. O próximo que nós temos é a uretra, né? A uretra, que é localizada no meio do pênis. É o canal por onde são liberados os espermatozoides e também é um canal por onde passa a urina. Outro também é o pênis, outro órgão também para finalizar o sistema reprodutor. Esse órgão ele se localiza na parte externa do corpo do homem e ele é responsável pela liberação dos espermatozoides dentro do órgão sexual feminino, tá? E agora que já vimos o sistema reprodutor masculino e já vimos também os órgãos que fazem parte do sistema masculino,
vamos conhecer agora o sistema reprodutor feminino, tá? Vamos conhecer um pouquinho. Como vocês sabem, o sistema reprodutor feminino, ele servirá de local para a fecundação e também para o desenvolvimento do bebê. Além de ser responsável pela produção dos gametas femininos e hormônio, assim como no homem, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos externos e internos. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva e inclui os lábios maiores, lábios menores, clitóris e a abertura da uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina, como vocês podem observar na imagem. A vagina, o útero, tuba uterina esquerda e direita, ovário, tem o colo do útero, endométrio. Então vamos falar um pouquinho desses órgãos do sistema reprodutor feminino, começando pelos ovários, que também são órgãos pares, que produzem os óvulos, que são células reprodutoras femininas. A próxima são as tubas uterinas, tá? Que ligam os ovários ao útero. Nelas ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide, o que possibilita a fecundação. O próximo órgão aqui é o útero, tá? Esse órgão tem o formato de uma pera e ele é responsável por abrigar o bebê durante a gestação. Outro também é a vagina. A vagina é o canal que liga o útero à parte exterior do corpo. É também o local onde os espermatozoides são depositados pelo pênis. Outro também é o pudendo feminino ou vulva. É a parte externa do corpo genital feminino, constituída pelos grandes lábios, pequenos lábios e pelo clitóris. Tá? Isso aí, como vocês viram, nós falamos do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino, conhecendo um pouquinho sobre, né, o sistema, reprodutor. Agora, nós vamos dar início à reprodução humana, né, com reprodução humana que inicia no livro de ciência na página 101. Então vamos lá, como vocês sabem, já conhecemos um pouquinho já conhecemos um pouquinho sobre o sistema reprodutor. Então vamos lá para a reprodução humana. A reprodução humana é uma das características mais importantes dos seres vivos. É a partir dela que damos origem a novos descendentes. Nós, seres humanos, temos um seguinte ciclo da vida: nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte. Na verdade, nem todos passam por esse ciclo. Tem alguns que não se reproduzem, tem alguns seres humanos que não se reproduzem. Então, o corpo do menino e da menina sofrem algumas transformações, e para que eles possam se reproduzir durante a fase adulta. Então, por volta dos 10 aos 12 anos, essa idade ela pode variar bastante, de menino para menina. Acontecem as transformações do sistema reprodutor, e essa fase nós chamamos de puberdade, certo? Na puberdade, o corpo da menina ela passa a apresentar pelo nas axilas e no pubis. Os seios, os quadris aumentam e ocorre a menarca, que é a primeira perda de sangue pela vagina, que é mais conhecida como menstruação. Já o corpo do menino também passa por algumas transformações na puberdade. Nessa fase, começa a surgir pelos nas axilas, no rosto e nos órgãos reprodutores. A voz altera-se, ficando mais grossas, os ombros e a região do peito ficam mais largos e o organismo já começa a produzir espermatozoides, sendo capaz de liberá-los. Além dessas transformações citadas anteriormente, durante essa fase, o corpo da menina e do menino aumentam a produção dos hormônios sexuais. Então, já na fase adulta, ocorre aí a reprodução dos seres humanos, que depende muito da união das células reprodutivas, que são os óvulos, como vimos
o sistema reprodutor e os espermatozoides. Quando o espermatozoide ele consegue penetrar em um óvulo, chamamos esse processo de fecundação. Então, quando aqui o espermatozoide ele chega ao óvulo, isso aqui é chamado de fecundação. E durante uma ejaculação, são eliminadas aproximadamente 300 milhões de espermatozoides. Mas, no entanto, só apenas um deles consegue fecundar o óvulo. Então, após a fecundação, o óvulo fecundado chega ao útero, onde se fixa. Depois da fecundação, a célula ovo ou zigoto sofre um processo de divisão. Então, quando o espermatozoide ele chega ao óvulo, gerando assim a fecundação, e durante esse processo eles começam a dividir, né? Isso começa o processo da divisão sucessiva. Então, começa a sofrer suas primeiras modificações. Após cerca de uma semana, já vai se formando o embrião. E após o período embrionário, o organismo em formação passa a ser chamado de feto. Esse feto irá crescer em torno de 40 semanas ou 9 meses e estará pronto para nascer. E o período em que o bebê se desenvolve dentro da barriga da mamãe é chamado de gestação, como vocês podem observar nessas imagens. Então, durante a gestação, o corpo da mulher ele passa por várias transformações. Seu quadril cresce e o bebê em sua barriga é alimentado através do cordão umbilical, que é esse cordãozinho aqui, como vocês podem observar nessas duas imagens. É uma estrutura que permite a comunicação entre o feto e a mãe. E suas mamas também entram em desenvolvimento, preparando-se para alimentar o bebê com leite materno após o nascimento. É importante que o parto seja realizado por um médico em um local e com recursos apropriados. A saída do bebê do útero da mãe é chamada de parto. No começo do parto, o útero sofre contrações e começa a empurrar o bebê para fora, em direção à vagina da mãe. Esse tipo de nascimento é conhecido como parto normal. O bebê pode ainda nascer através de uma cirurgia, que nós chamamos de cesariana, que consiste em retirar o bebê através de um corte no abdômen da mãe. Quando o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado e seu sistema respiratório começa a funcionar. O médico responsável a acompanhar a gravidez e realizar o parto durante o nascimento do bebê é chamado de obstetra. Então, temos aqui nessa última imagem, pessoal? Então, nossa aula de hoje, nós vimos aí o sistema reprodutor e também a reprodução humana. Lindo, não é, pessoal? Então, vamos lá para a nossa atividade. E a nossa atividade será desses dois conteúdos. Então, será no livro, nas páginas 99, 100, que essas duas páginas é sobre o sistema reprodutor. E na página 103 e 104 é sobre a reprodução humana. Tá bom, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais.